Quando a noite caiu, a fazenda ficou mergulhada naquele silêncio pesado que só o deserto conhece. Um silêncio que não acalma, que faz a gente prestar atenção em cada rangido da madeira, cada sopro do vento. Eu estava sentado na varanda, o rifle apoiado na cadeira ao lado, os olhos fixos na estrada de terra que levava até minha propriedade. Sabia que eles viriam. Homens como aqueles sempre vêm. Dentro de casa, ela dormia. Ou pelo menos tentava. Eu tinha limpado os ferimentos dela o melhor que pude. Dado água, comida leve. Ela quase não falou, só agradeceu com os olhos. Aqueles olhos castanhos, fundos, cheios de uma dor que eu conhecia bem. Não a mesma dor, mas do mesmo tipo. A dor de quem perdeu algo que nunca mais vai voltar. Eu me levantei e andei até a beira da varanda. A lua estava cheia, iluminando tudo com aquela luz prateada e fria. Acendi um cigarro, deixei a fumaça subir devagar. Pensei em Maria, minha esposa. Fazia 5 anos que ela tinha ido embora, levada pela febre que varreu a região. Desde então, a fazenda era só eu, o trovão e as memórias. Nunca pensei que um dia ia ter alguém dormindo naquela cama de novo. Samuel? A voz dela veio fraca da porta. Me virei. Ela estava de pé, segurando no batente, ainda frágil, mas com um brilho diferente no olhar. Você devia estar descansando. Ela deu um meio sorriso cansado. Não consigo dormir. Toda vez que fecho os olhos, eu vejo eles. Eu apaguei o cigarro e fui até ela. Eles não vão te pegar de novo. Eu prometo. Ela olhou para mim séria. Você nem sabe quem são. Não preciso saber. Sei o que fizeram. Isso basta. Ela baixou a cabeça, envergonhada. Eu trabalhava no salão da cidade. Não era nada de errado, eu só servia bebida, limpava a mesa. Mas o dono, ele achava que eu era dele, que podia fazer o que quisesse. Quando eu disse não, ele chamou os capangas. A voz dela falhou. Eles me arrastaram para fora da cidade. Fizeram coisas. E depois me deixaram lá como se eu fosse lixo. Senti a raiva subir de novo, queimando por dentro como brasa. Como é o nome dele? Ela me olhou assustada. Samuel, não! Ele é poderoso. Tem homens, dinheiro. Você não pode... O nome... Minha voz saiu fria, firme. Ela engoliu seco. Donovan. Clayton Donovan. Esse nome eu conhecia. Todo mundo na região conhecia. Donovan era dono de metade da cidade, do salão, da ferrovia que estava sendo construída. Um homem rico, influente e, pelos vistos, podre até os ossos. Ele vai pagar. Falei baixo, mais para mim do que para ela. Ela segurou meu braço. Por favor, não faça nada impulsivo. Ele pode te matar. Eu cobri a mão dela com a minha. Eu já morri uma vez, moça. No dia que enterrei Maria. Desde então, só tô vivendo de teimosia. Se for para morrer de novo, que seja fazendo o certo. Ela me olhou. E pela primeira vez, eu vi algo além de medo naqueles olhos. Esperança. Talvez até gratidão. Qual é seu nome? Perguntei percebendo que ainda não sabia. Clara Matiz. Clara, repeti, deixando o nome assentar. Você vai ficar aqui até se recuperar. Enquanto isso, eu vou dar um jeito nessa história. Ela ia protestar, mas eu levantei a mão. Não é discussão. Você merece justiça. E se a lei não dá, eu dou. Ela suspirou, cansada demais para discutir. Você é teimoso. Sou, e ainda bem. Dei um sorriso de canto, e ela retribuiu fraco, mas verdadeiro. Naquela noite, enquanto ela voltava para o quarto, eu fiquei na varanda até o sol nascer, observando, esperando. E quando a primeira luz do dia cortou o horizonte, eu vi. Poeira subindo ao longe, cavalos, muitos cavalos. Eles tinham vindo. Peguei o rifle e conferi as balas. Respirei fundo. Não ia ser fácil. Talvez nem fosse possível. Mas diabos, eu ia tentar. Porque Clara merecia. Porque Maria teria querido. E porque, no fim das contas, um homem só vale o que ele faz quando ninguém está olhando. Os cavaleiros pararam na entrada da propriedade. 5 homens, armados até os dentes. No meio deles, montado num cavalo preto, estava um homem de terno caro e chapéu de abas largas. Clayton Donovan. Ele sorriu, daquele jeito que só homem rico e mau sabe sorrir. Samuel Crowe, não é? Ouvi falar de você.
Homem solitário, terra boa. Pena que vai perder tudo por causa de uma puta de salão. Eu não respondi. Só apontei o rifle para ele. Sai da minha terra, Donovan riu. Ou o quê? Vai atirar em mim? Em todos nós? Se for preciso. Ele parou de rir. Entrega a garota, e talvez eu deixe você viver. Vai ter que me matar primeiro. O silêncio que caiu foi do tipo que antecede a tempestade. E eu sabia. A tempestade tinha chegado. Mas dessa vez eu não ia correr. Dessa vez eu ia enfrentar. Porque Clara merecia. Porque era o certo. E porque no fundo eu também precisava dessa redenção. O vento soprou entre nós, levantando poeira e tensão. 5 homens armados contra um fazendeiro de 52 anos. As chances não eram boas. Mas eu aprendi, nos anos de solidão e dor, que coragem não é sobre vencer. É sobre não desistir, mesmo quando tudo diz que você devia. Donovan desceu do cavalo com calma, como quem tem todo o tempo do mundo. Seus capangas ficaram montados, mãos perto das armas, olhos fixos em mim. Ele deu alguns passos, parou a uns 10 metros de distância. Samuel, você é burro ou corajoso demais? Eu mantive o rifle apontado. Talvez os dois. Ele sorriu de novo, mas era um sorriso sem alma. Aquela mulher me pertence. Ela fugiu. Roubou dinheiro meu. Mentira. A voz de Clara cortou o ar. Ela tinha saído da casa, segurando uma espingarda velha que eu guardava no armário. Ainda tremia, mas o olhar era firme. Eu nunca roubei nada. Você que quis me usar e eu disse não. Donovan virou para ela, olhos gelados. Você disse não para mim? Ninguém diz não para mim, garota. Eu dei um passo à frente. Ela disse. E você vai ter que engolir isso. Ele suspirou, teatral. Tudo bem. Já cansei dessa conversa. Fez um sinal com a mão. Os capangas sacaram as armas. Eu respirei fundo. Era agora. Atirei primeiro. A bala acertou o ombro de um dos homens, que caiu do cavalo gritando. Os outros revidaram. Balas assobiaram pelo ar. Me joguei atrás de um barril de água. Clara correu para dentro de casa, disparando a espingarda. O tiro pegou de raspão em outro capanga, que xingou alto. A troca de tiros foi rápida, brutal. Eu tinha vantagem de posição, conhecia cada canto da minha propriedade. Eles tinham número e munição, mas não tinham o que eu tinha, um motivo. Acertei mais um, dessa vez no peito. Ele caiu sem fazer som. Donovan gritou ordens, recuando para o lado de fora do alcance. Os outros 2 capangas se espalharam tentando me cercar. Foi quando ouvi o galope. Vindo da estrada, mais cavalos. Meu coração afundou. Reforços de Donovan. Eu estava acabado. Mas quando olhei, não eram capangas. Era o xerife da cidade, acompanhado de mais 3 homens. Eles pararam entre nós e Donovan. O xerife, um homem velho de bigode grisalho chamado Hank, desceu do cavalo e encarou Donovan. Clayton, o que diabos você está fazendo aqui? Donovan tentou manter a pose. Resolvendo um problema pessoal, xerife. Não é da sua conta. Hank cuspiu no chão. É da minha conta sim, quando envolve tiroteio e tentativa de assassinato. Recebi uma carta anônima hoje cedo, detalhando tudo que você fez com a moça. Tudo. Donovan empalideceu. Isso é mentira. Quem escreveu isso? Eu me levantei devagar, rifle ainda na mão. Não importa quem. Importa que é verdade. Clara saiu de dentro de casa, segura agora. Ele me machucou. Ele e os homens dele. Tenho as marcas ainda. Hank olhou para ela, depois para Donovan. Clayton Donovan, você está preso. Por agressão, abuso de poder e tentativa de homicídio. Os homens do xerife avançaram. Donovan tentou correr, mas foi derrubado antes de dar 3 passos. Enquanto levavam ele e os capangas feridos embora, Hank veio até mim. Samuel, você é louco. Podia ter morrido. Eu dei de ombros. Podia, mas não morri. Ele riu balançando a cabeça. Você sempre foi teimoso. Depois olhou para Clara. Moça, você vai precisar prestar depoimento. Mas não se preocupe. Com o que temos, ele vai apodrecer na cadeia. Clara assentiu, lágrimas escorrendo. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Quando todos foram embora, ficamos só eu e ela, parados na varanda, olhando o pôr do sol. O deserto parecia diferente agora. Mais leve, mais vivo. Ela se virou para mim. Você salvou minha vida. Eu balancei a cabeça.
Não, você se salvou. Eu só dei uma mãozinha. Ela sorriu, aquele sorriso que eu tinha visto só uma vez antes, mas que agora parecia mais forte. Posso ficar mais um tempo? Até me recuperar de verdade. Eu olhei para ela, para o céu, para a terra que era minha há tanto tempo. Pode ficar o tempo que quiser. Essa casa precisa de vida de novo. E assim, enquanto o sol descia no horizonte e pintava tudo de dourado, eu senti algo que não sentia há anos. Paz. Não foi um final grandioso, cheio de glória. Foi simples, mas foi real. Clara ficou. Ajudou na fazenda, cozinhou, costurou, trouxe risadas de volta para aquelas paredes vazias. E eu aprendi que redenção não vem de grandes gestos. Vem de pequenas escolhas. De dizer sim quando o mundo diz não. De estender a mão quando todos viram as costas. Meses depois, numa noite estrelada, sentados na mesma varanda, Clara me perguntou: "Você se arrepende?" Eu pensei, olhando para as estrelas que Maria tanto amava. Não, nem um pouco. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada, Samuel. Por tudo. Eu sorri, sentindo o vento quente do deserto. Obrigado você, Clara, por me lembrar que ainda sou humano, e foi assim que, no meio do nada, entre poeira e sangue, dois corações quebrados encontraram um ao outro. Não para curar completamente, porque algumas feridas nunca fecham, mas para aprender a viver com elas, juntos. E talvez, só talvez, essa seja a verdadeira história do Velho Oeste. Não de heróis invencíveis, mas de pessoas comuns fazendo o extraordinário. Porque, no fim, é isso que importa. Não o tamanho da bala, mas o tamanho do coração. E o meu, finalmente tinha voltado a bater. Espero que tenha gostado dessa história, parceiro. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. O que você teria feito no lugar do Samuel? A gente se vê na próxima história. Até lá, cuida da sua saúde e descansa bem. E lembra, mesmo no deserto mais seco, sempre pode brotar uma flor. Fica com Deus. O que você faria se encontrasse uma mulher caída na poeira, machucada, sem ninguém por perto, e soubesse que ajudá-la poderia custar sua própria vida? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Crow. Tenho 52 anos e sou fazendeiro aqui nas terras secas do Arizona, onde o sol queima mais que a pólvora e o silêncio pesa mais que qualquer palavra. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O sol estava no ponto mais alto quando eu cavalgava de volta para casa, vindo da cidade. Tinha ido buscar ferramentas na ferraria do velho Murphy. Nada demais. Só mais um dia comum no meio do nada. O calor era daqueles que faz a paisagem tremer, que seca a garganta só de respirar. Meu cavalo, o Trovão, pisava firme na trilha empoeirada enquanto eu pensava em chegar logo. Tomar um café forte e descansar um pouco antes de consertar a cerca que tinha caído na noite passada. Foi então que eu vi, ou melhor, quase não vi. Se não fosse pelo reflexo de algo branco se mexendo no chão, eu teria passado direto. Puxei as rédeas. Trovão parou com um relincho baixo, como se ele também tivesse sentido que algo estava errado. Desci devagar, a mão instintivamente indo para o coldre da pistola. Nunca se sabe o que pode estar escondido no deserto. Bandidos, animais ou pior, homens que se dizem de bem, mas carregam o diabo no peito. Quando me aproximei, o coração apertou. Era uma mulher. Jovem, não devia ter mais de 25 anos. Estava caída de lado, o vestido rasgado, coberto de poeira e manchas de sangue. O cabelo escuro grudado no rosto suado, os lábios rachados, a respiração fraca. Ela tentava se levantar, mas o corpo não obedecia. Os olhos dela se abriram quando minha sombra cobriu o sol, e o que eu vi ali me partiu por dentro. Medo. Medo puro, cru, daqueles que marcam uma alma para sempre. Ela tentou se arrastar para trás, gemendo de dor. Não se aproxime. Por favor. A voz dela era um fio, quebrada, desesperada.
Eu levantei as mãos devagar, mostrando que não estava armado naquele momento. Calma, moça. Não vim te machucar, vim te ajudar. Ela me olhou com desconfiança e eu não podia culpá-la. Pelos ferimentos que vi, alguém já tinha feito mal demais a ela. Ajoelhei a uns 2 metros de distância, sem me aproximar demais. Meu nome é Samuel. Sou fazendeiro aqui perto. Você tá machucada. Deixa eu te ajudar. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Eles me machucaram. A voz dela sumiu num soluço. Eu só queria ir embora. Mas eles não deixaram. Senti a raiva subir pela espinha. Raiva daquele tipo que faz um homem esquecer o medo e lembrar só da justiça. Quem fez isso com você? Ela balançou a cabeça como se falar fosse impossível. Não importa. Eles são muitos. Você não pode. Eu posso sim. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. E vou, mas primeiro preciso te tirar daqui. Você consegue ficar em pé? Ela tentou, mas o corpo cedeu. Eu me aproximei devagar, sempre com cuidado. Vou te pegar no colo, tá? Prometo que vou ser carinhoso. Não vou deixar doer mais do que já está doendo. Ela me olhou nos olhos, procurando algo. Talvez honestidade, talvez esperança. Depois de um tempo que pareceu eterno, ela assentiu. Passei o braço por baixo das costas dela e o outro por baixo dos joelhos. Ela era leve demais, como se a vida tivesse sido sugada dela. Quando a levantei, ela soltou um gemido baixo, mas não gritou. Desculpa, desculpa, murmurei, ajeitando ela nos meus braços. Já passou o pior. Agora você está segura. Coloquei ela na frente da cela, segurando firme enquanto subia atrás. Ela encostou a cabeça no meu peito, exausta, e eu senti o peso daquele momento. Aquela mulher não me conhecia. Não sabia se eu era homem de bem ou outro demônio disfarçado. Mas ela tinha escolhido confiar, porque não tinha mais nada a perder. E eu tinha escolhido ajudar, porque se não fosse eu, quem seria? Enquanto cavalgávamos em direção à fazenda, o vento quente do deserto soprava contra nós, levantando poeira e carregando o cheiro de sangue e medo. Olhei para o horizonte, onde o sol começava a descer lentamente. Lá longe, nas sombras das montanhas, eu sabia que havia homens. Homens ruins. E eles viriam atrás dela. Mas antes de chegarem até ela, teriam que passar por mim. E eu não era mais aquele jovem que fugia de briga. Eu era Samuel Crow, e nesta terra, minha palavra ainda valia alguma coisa. Quando chegamos na fazenda, o sol já estava laranja no céu. Desci com cuidado, segurando ela nos braços como quem segura algo precioso. Levei ela para dentro da casa, para o quarto de hóspedes que eu nunca usava. Coloquei ela na cama, peguei água limpa, panos e o pouco de remédio que eu tinha. Enquanto limpava os ferimentos dela, ela abriu os olhos e sussurrou: "Por que você está fazendo isso?" Parei, olhei para ela e respondi com a verdade. Porque alguém tem que fazer o certo, nem que seja só uma vez. Ela fechou os olhos de novo, mas dessa vez uma lágrima diferente escorreu. Não era de dor, era de alívio. E naquele momento eu soube. Aquela mulher tinha chegado na minha vida por um motivo. E o que viria depois? Bom, isso o deserto ainda guardava em segredo.